Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Se puder usar o chat aí para passar as informações, se está tudo bem, estão ouvindo o áudio bem? Alô, teste, 1, 2, 3. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer a presença de vocês aqui nesse webinar, né, que a gente está apresentando os principais cases que foram apresentados no Congresso da SBG esse ano passado. E tenho previsto aí em torno de 40 minutos para apresentar o nosso case aqui da Vale. E na sequência vocês fiquem à vontade aí para colocar perguntas no chat, né? E depois, na sequência, a gente pode abrir uma sessão de perguntas aí, perguntando diretamente, ou colocando o chat aqui, eu vou respondendo aí à medida que as perguntas foram entrando. Tá ok? Bom, meu nome é Alexandre Sontag, eu trabalho aqui na Vale, na área de projetos de capital, especialmente com gestão do conhecimento, dentro da área de projetos de investimento da Vale. É uma área que busca maximizar os investimentos do seu portfólio para aumentar a sua capacidade produtiva. E é um trabalho que a gente vem fazendo aqui desde cerca de 2010, a gente iniciou esse trabalho, e a gente vem colhendo alguns resultados interessantes e desenvolvendo algumas metodologias específicas aí para a área de projetos, né? Se alguém tiver alguma dificuldade aí de entender, por favor, interrompa, que eu entro no chat aqui e respondo aí, interrompo a qualquer momento. Só que isso aqui é uma obrigação legal, né? A gente como é uma empresa que tem ações na bolsa, a gente bota esse disclaimer aí, essa ressalva de que as informações aqui contidas, né, elas são informações oficiais e não devem ser usadas para nenhum outro fim que não esse fim aí de conhecimento aqui que nós vamos tratar aqui nessa 1 hora de reunião via web. Então, para quem não conhece, né, um pouco mais de detalhe aí, nós somos a Vale, é uma mineradora de classe mundial, nós estamos presentes em 5 continentes ao redor do mundo. Nós somos líder mundial em produção de minério de ferro, pelotas e níquel, né, na modalidade transoceânico, né, uma das maiores mineradoras do mundo. Também produzimos cobre, carvão, manganês, ferro-ligas e alguns subprodutos como ouro, prata, cobalto, metais do grupo da platina, né? Também, como toda a mineradora, a gente tem uma competência muito forte na área de logística, que a gente precisa tirar o minério das áreas remotas e levar até o pátio dos nossos principais clientes. E hoje situados, os principais clientes hoje situam-se basicamente na Ásia, né, entre China, Japão e alguns outros países ali da região, onde é que a gente exporta um grande volume de minério de ferros e outros não metais que a gente chama, que são níquel, cobre e outros subprodutos aí minerais. A gente tem um trabalho muito forte junto nas áreas que a gente atua, na atuação minerária, também de desenvolver as comunidades locais, né? A gente tem, por exemplo, no norte do país, aqui na região do Pará, uma grande produção de mineração, e lá a gente tem um compromisso social e desenvolvimento aí da comunidade através de contrapartidas aí, algumas legais e outras por demanda aí da comunidade, para transformar a comunidade em um lugar agradável para se viver. Diferente do que se prega,
às vezes não somos só extrativistas, a gente também vai levando o desenvolvimento local a essas comunidades. Nossa missão é transformar recursos naturais em prosperidade e desenvolvimento sustentável, e a visão será a empresa de recursos naturais global número 1 em criação de valor de longo prazo, com excelência e paixão pelas pessoas e pelo planeta. Então, tanto na missão como no valor, não ser a maior, mas sim ser a melhor empresa em criação de valor de longo prazo, que está no nosso DNA, né? Os nossos valores, a vida em primeiro lugar. A gente tem um programa muito forte, especialmente na área de projetos, de fazer ou desenvolver uma mineração segura, né? Sem risco ou dano, qualquer tipo de dano que possa ocorrer às pessoas. Valorizar quem faz a nossa empresa, cuidar do nosso planeta, agir de forma correta, crescer, evoluir juntos e fazer acontecer. Dentro desses valores aí que são destacados na empresa, eu diria que gestão do conhecimento atua muito forte no item 2, de valorizar quem faz a nossa empresa, e o item 5 e 6, que é crescer, evoluir juntos e fazer acontecer. Então, esses são alguns valores que são os meios para o atingimento da nossa missão e visão, e com isso ele trabalha muito forte a importância do reaproveitamento ou da geração de conhecimentos dentro da organização. Vocês têm alguma pergunta aqui? Então ela foi criada em 42, ela tem um pouquinho mais de 70 anos de existência, né, nossa empresa. O primeiro ano ela produziu 40 mil toneladas de minério de ferro, ela basicamente, a produção se concentrava aqui no Sudeste, na região de Minas Gerais, na região de Belo Horizonte, onde ela começou a sua produção. Hoje a gente está nos 5 continentes, onde tem essa bolinha verde aí, são países que nós temos algum tipo de relacionamento, seja de produção, como Brasil, África, parte da Austrália, Omã, a gente tem uma parte de distribuição e usina de pelota de minério de ferro, Nova Caledônia, então alguns países aí bem distribuídos e outros países da Europa com operação de escritório comercial ou de apoio ao marketing para a venda e comercialização dos nossos produtos. As nossas atividades, né, principal atividade, nosso core é a mineração, mas precisa necessariamente ter um apoio forte da logística, porque nós, por exemplo, a nossa principal produção no Brasil hoje é no norte do país, no estado do Pará, na região de Parauapebas, onde fica cerca de 750 quilômetros do porto mais próximo, que é São Luís. Então a gente precisa, para tirar essa produção toda lá, de muita infraestrutura de ferrovia. Então o trem sai de Carajás, vai até o porto de São Luís, e em São Luís a gente tem uma logística forte de navios que são utilizados para transportar o minério do Brasil para algumas distribuições no centro de distribuição na Malásia e diretamente para alguns outros países, como a China, por exemplo, que é o nosso maior consumidor hoje de minério de ferro. Alguns projetos também existem, alguns empreendimentos de energia, que são a energia necessária para funcionar os nossos empreendimentos, não é o nosso core business gerar energia para comercializar essa energia, e sim, a gente tem em alguns casos a produção de energia, seja ela por hidrelétrica, biodiesel ou energia eólica, para poder sustentar ou garantir o fornecimento desta energia para as nossas operações, seja de logística ou seja de mineração propriamente dita. Aqui um gráfico que é um gráfico público da Vale, né? Se você olhar desde 2006 a 2016, 2015 realizado, a gente teve mais de 139 bilhões de dólares investidos em projetos nos últimos 10 anos. O ano passado a gente realizou um investimento de cerca de 6 bilhões de dólares em nossos projetos, e esse ano deve manter esse mesmo patamar aí, nessa mesma linha de investimentos, o que mostra a grande necessidade, né, dado que nós somos mineração, em algum momento alguma operação ela atinge a sua exaustão e a gente tem que procurar outras alternativas de garantir ou sustentar
essa produção, e muitas vezes é necessário, inclusive, crescer, né, para poder garantir a mesma fatia de mercado, a mesma participação no mercado que nos dê uma posição comercial bastante interessante. Nossa visão estratégica, né, focada em minérios de ferro, maior produtor, nós somos a maior produtora de minério de ferro transoceânico, de algumas maneiras que são e algumas matérias-primas para a produção do aço. Então, as nossas minas são concentradas no Brasil, né, apesar de ter algumas operações de outros minerais, por exemplo, em Moçambique nós temos uma operação grande na produção de carvão mineral e alguns outros projetos de níquel ao redor do mundo, como Canadá, Nova Caledônia, entre outros países aí que a gente tem algumas operações específicas de outros minérios. Aqui que eu falei a produção de níquel, que são considerados metais básicos, né? Nós somos hoje também um dos maiores produtores de níquel no mundo. Cobre também, temos uma produção no norte do país, na região de Canaã dos Carajás, e outras operações aí próximas aí em outros países, algumas sociedades em outras operações no Chile, por exemplo. Carvão, essa produção de carvão se concentra em Moçambique e na Austrália, com algumas participações de algumas empresas na Austrália, mas basicamente a grande volume é em Moçambique. Questão de futuro, os dois projetos, um que foi entregue, uma parte dele deve ser entregue até 2018, o restante dessa produção, que é o projeto chamado S11D, ou Complexo Eliezer Batista, que foi feita a primeira embarque de minério de ferro aconteceu em dezembro, e ainda estão em obras aí alguma duplicação da ferrovia que vai de Canaã dos Carajás até o Ponta da Madeira, em São Luís. Então, dada essa introdução aí do contexto da empresa, agora eu gostaria de entrar propriamente dita na experiência, que é o tema aí dessa apresentação, dessa metodologia que a gente vem desenvolvendo e aprimorando aí ao longo dos anos. Como tudo em gestão do conhecimento, aí tem muita reciclagem de algumas metodologias que deram certo, outras que não deram certo, a gente foi aprimorando e trazendo aí esse conceito, esse modelo na qual a gente opera para garantir, no fim do dia, que as boas práticas de gestão do conhecimento, as boas práticas que são desenvolvidas nos projetos, elas possam ser organizadas e armazenadas e distribuídas, e que novos conhecimentos não sejam perdidos ou levados com as pessoas que trabalharam, participaram do desenvolvimento daquela nova metodologia. Só contextualmente, gosto só de usar aí esse gráfico, acho que todo mundo já deve ter visto, essa hierarquização entre dado, informação, conhecimento e gestão do conhecimento. Para quem não tem muita familiaridade com essa classificação, na nossa crença, existem várias, né? Nós acreditamos muito no dado, que é o menor elemento aí dessa hierarquização, e quando eu insiro um contexto, né, dentro desse dado, por exemplo, respondo algumas perguntas, quem, o que, quando e onde, e aqui eu gosto de usar sempre um exemplo aqui que a gente coletou de uma operação. Por exemplo, ele identificava lá que diariamente ele anotava o número de chamados de manutenção corretiva que uma determinada operação recebia. E a pessoa responsável por isso planilhava isso, colocava num Excel e anotava. No dia 1º tivemos 5 chamados, no dia 6 tivemos 8 chamados, e assim ele ia anotando numa planilha como as informações que ele ia coletando aí dos números de chamados ou volume de pedidos que eram solicitados a esta manutenção. Nesse momento tem um dado, né? A pessoa está observando algum incidente, algum fato e está anotando isso em uma planilha. Dado que ele fez essa anotação, e se ele passasse essa planilha para alguém, ele estava transmitindo um dado para alguém. Agora, se eu colocasse um contexto e dissesse assim, eu tenho aqui, segue abaixo um gráfico apontando o volume de
chamados por dia de operação, contando do dia 1º até o dia 30 de cada mês. E a gente observa nesse gráfico uma recorrência bastante grande de chamados na primeira quinzena do mês. Então eu tenho 60% dos meus chamados de intervenção de manutenção acontecem nos primeiros 15 dias do mês. Nesse momento eu estou transmitindo uma informação, estou fazendo uma análise do dado, né, botando o que, da onde que foi, como que isso aconteceu, quando que isso aconteceu, e estou passando essa informação para frente. Quando eu pego essa informação, que é uma análise gráfica, por exemplo, e coloco assim, a partir desse mês nós vamos mudar a estratégia de escala da nossa manutenção. Por quê? Nos primeiros 15 dias é mais forte o número de chamados, então a gente vai intensificar o contingente de profissionais de manutenção nos primeiros 15 dias. Na segunda quinzena nós vamos desmobilizar ou vamos dar folgas para poder compensar, porque o volume de chamados esperado ele é bem inferior ao que a gente tem projetado quando a gente calcula o número de técnicos para uma determinada operação. Nesse caso, eu estou juntando uma informação com uma ação, né, botando um como isso aquilo ali aconteceu, e estou transformando isso numa tomada de decisão ou num conhecimento. Se eu pegar essa experiência que aconteceu em uma determinada operação da minha empresa, da nossa empresa, e replicar essa mesma análise, essa mesma coleta de dados, essa mesma análise, essa mesma informação e essa mesma ação, nesse caso eu estou fazendo gestão do conhecimento. Então esse exemplo ilustra muito do quanto a gente acredita, como nós acreditamos aqui na Vale, como a gente deve gerir esse conhecimento. Basicamente, identificar boas práticas ou práticas que não foram bem sucedidas e garantir que essa prática seja replicada em outras operações. Se nós voltar lá naquele gráfico onde que nós atuamos em 5 continentes, em muitas operações que são muito semelhantes por sua natureza. Então, se eu conseguir identificar uma boa prática em um projeto que a gente viveu, que foi vivido, por exemplo, num projeto de carvão no interior da África, em Moçambique, eu posso talvez dali ter um aprendizado que eu possa compartilhar num projeto que eu estou começando na Austrália, por exemplo, ou começando na Nova Caledônia. Posso ter semelhanças culturais ou dificuldades culturais que eu vivi num determinado país e com isso eu tenho que coletar esse conhecimento, organizar ele e distribuir para as pessoas que possam vir a se interessar por esse conhecimento ou que aquele conhecimento possa agregar valor àquela operação. E aqui só mais um pouquinho de conceito, né, que a gente tem as duas classificações, segundo Polanyi, né, ele fala que a gente tem o conhecimento classificado em pelo menos 2 grupos, né, não vou entrar em outras discussões de outros autores, que talvez tenham uma terceira divisão, uma quarta divisão, nós acreditamos muito nesses 2 extremos, né, aquilo que é explícito, que são aqueles documentos, aqueles procedimentos, aquela base de informação, orientações que eu tenho dentro de uma base de conhecimento, que representa 20% do total do conhecimento que eu preciso para ser bem sucedido na minha operação. E eu tenho aquela parte do conhecimento que é o tácito, que as pessoas têm, mas não sabem que têm. Né? Como dizia o próprio Polanyi, assim, a gente sabe mais do que a gente sabe dizer. Então, esse dentro da área de projetos, que ele tem começo, meio e fim, diferente de uma operação que ela tem um período de vida, um ciclo de vida muito mais perene, nós temos uma intensidade muito grande de mobilização de conhecimentos tácitos nesse período. Então, a nossa grande preocupação é, primeiro, identificar aonde estão esses conhecimentos, quem tem esses conhecimentos, para poder essa pessoa ser um peer review, um suporte para outros projetos. A gente tem tido muitas boas práticas replicadas de que a pessoa, às vezes, narrando com simplicidade, por analogia ou por algum tipo de instrumento de bate-papo, ele consegue dizer uma maneira diferente que ele encarou um problema e resolveu aquele problema. Muitas vezes ele não consegue transformar isso num procedimento, num processo dentro da organização. Mas é muito rico que ele consiga, pelo menos, deixar claro que ele tem uma expertise muito grande naquela área. E através de analogias e metáforas, ele consiga
de uma certa forma, compartilhar esse conhecimento para outras áreas ou para outras pessoas. Daí, evoluindo um pouquinho, a gente pega assim emprestado, pega carona no modelo tradicional do SESC, né, do Nonaki Takeuchi, onde ele tem lá a socialização, que nós em projetos trabalhamos muito fortes, esse momento de botar as pessoas em contato. A gente costuma dizer, a gente de área corporativa aqui, quando a gente vai a um projeto, a gente atua basicamente como uma abelha polinizadora, né? Nós vamos lá no projeto, identificamos boas práticas e levamos essa boa prática para outra pessoa. Basicamente, o papel de conectar uma pessoa que tem conhecimento com aquelas pessoas que necessitam daquele conhecimento naquele momento. E o projeto, por ser cíclico, muitas vezes ele precisa de um determinado conhecimento somente em um período curto de tempo do ciclo de vida total do projeto. Por exemplo, quando ele tem a etapa de licenciamento ambiental de um determinado projeto. Ali existe uma riqueza e uma quantidade muito grande de pessoas e conhecimentos mobilizados que ela pode, passar dessa etapa do licenciamento, ela pode ser desmobilizada. Ela poderia não ser mais necessária o tempo todo durante o projeto. Então, eu preciso saber quem são as pessoas que fazem a diferença nessa determinada atividade e que detêm alguns conhecimentos que eu necessito com muita urgência e necessidade um outro projeto que vai entrar naquela mesma etapa de desenvolvimento daquele projeto na qual aquele profissional atuou com aquele conhecimento, né? E dentro a gente trabalha muito também com a externalização. Quando eu identifico alguma boa prática ou uma lição aprendida, eu vou registrar essa lição aprendida e vou transformar aquilo ali numa contação de história, né? Como dizer assim, storytelling. E conta aí o que você fez, quais foram as suas dificuldades e como é que eu poderia resolver ou encaminhar a solução desse problema. E na combinação, essas diversas coletas de conhecimentos explícitos, né, que eu tenho aqui no eixo horizontal, eu vou combinar ele em distribuição através de base de dados ou através de treinamentos, por exemplo. Identifiquei uma boa prática de saúde e segurança que compensa eu desenvolver um treinamento específico para que aquele conhecimento explícito seja retransmitido ou replicado para outras pessoas ou outros grupos de pessoas dentro da organização. E, por fim, a internalização, quando eu tenho uma boa prática, um procedimento, e eu, ao colocar em prática, eu efetivamente consigo garantir que as pessoas que colocam em prática possam realimentar esse processo. Como? Quando ele identifica que ele pode fazer de um jeito diferente ou ele pode adaptar aquele conceito de uma maneira mais específica de conduzir aquela atividade. Aí ele cria um novo conhecimento, ele vai internalizar, vai socializar e assim gerar valor para a organização, gerando essa base aí de conhecimento. E aqui o nosso modelo que se traduz, né, pegando de inspiração o modelo lá de conceito dos tipos de conhecimento do Polanyi, né, que ele fala do tácito explícito, mais a espiral do conhecimento do Nonaka, nós temos nessa representação esquemática aí como que nós encaramos o nosso modelo de gestão do conhecimento para projetos. De um lado, né, à esquerda, eu tenho uma pessoa que tem um determinado conhecimento, por exemplo, ele viveu um processo de contratação ou mobilização de mão de obra em determinada região, que ele encontrou uma alternativa de conseguir fazer mais rápido aquela mobilização de mão de obra. Então ele sabe, aprendeu e descobriu uma maneira diferente, uma maneira nova, fora dos procedimentos de fazer determinada atividade. E de outro lado eu tenho um outro projeto que está começando a mobilizar, ele vai precisar desse conhecimento ou dessa atividade em alguns dias para frente. Então ele tem a dúvida, ele precisa de alguém que dê algumas respostas para ele. Eu tenho dois canais que eu posso trazer essa pessoa, esse conhecimento para aquela outra pessoa que tem interrogação. A primeira forma é a mais tradicional e que a gente gosta muito de trabalhar essa questão da socialização é através da comunicação. Eu vou lá, enquanto organização, colocar isso em uma base de consultores ou de especialistas ou de técnicos ou de conhecedores de alguma coisa
e conecto ele às pessoas que têm necessidade daquele conhecimento naquele momento. Então aqui eu faço no primeiro canal de cima o papel aí da comunicação. Coloco as pessoas para conversarem, né? Como a gente sabe que mais agrega valor, o tipo de conhecimento que mais agrega valor é o conhecimento tácito e eu só consigo transferir para outra pessoa conversando. É o modelo tradicional e o modelo mais eficiente que eu tenho para poder fazer essa transferência de expertise, de conhecimento entre duas pessoas que têm conhecimentos tácitos. Ou eu posso simplesmente, da demanda e o volume daquele conhecimento que aquele expert possui, eu capturo ele de alguma forma. Aí muito usamos as ferramentas lá, né, de contação de história, storytelling, para poder fazer a captura disso, organizar isso de uma maneira que seja entendível e de possível replicação e faço a disseminação desses conhecimentos aí para aquela pessoa. De forma que aquela pessoa que agora tem uma interrogação, ela possa vir direto a uma base de conhecimentos que está organizada e buscar aquelas dicas daquele que aquela pessoa, aquele profissional, aquele grupo de pessoas ou aquele projeto descobriu uma maneira diferente de fazer determinada atividade. E o que nos construi, no que a gente no final, no meio do ano passado, a gente vinha discutindo internamente como é que eu faço para as pessoas entenderem esse nosso modelo que foi explicado até agora. Então a gente fez esse desenho que chama infográfico do conhecimento, onde a gente tem uma combinação, por exemplo, de rotinas, informações, acertos e erros, entregas, algumas atividades ou vivências, que combinados, né, ou uma boa rotina sozinha, ela possa ter uma robustez semelhante, suficiente para dizer, eu tenho aqui um aprendizado daquele grupo. Ele concatenou uma atividade que ele executou e ele pode repassar aquilo para ele mesmo, ou para o grupo na qual ele pertence, ou para outras áreas, e dizer assim, quando eu tive problema de mobilização em determinada região, nós contratamos uma empresa X que tem expertise em processo de recrutamento e seleção, ou contratamos uma empresa de saúde e segurança que tem muita agilidade, por exemplo, em fazer o processo de exames médicos e de cheque de documentos. Nesse momento, eu posso criar ou coletar esses aprendizados e deixar disponível por uma taxonomia X, por exemplo, taxonomia mobilização de mão de obra. Aí eu tenho lá todos os aprendizados que eu tenho ao redor do mundo nos projetos sobre esse tema. Se esse aprendizado, né, que a gente chama de lição aprendida, que é muito conhecido pelas pessoas ou equipes de projeto, se aquele aprendizado ele representa, né, um relato robusto de que o jeito que ele fez ficou bem claro para quem lê o que ele teve com aquele aprendizado combinado, e se permite que, ao ler esse relato, seja possível ele replicar aquela boa prática, que tem uma descrição técnica suficientemente profunda e que consiga chamar de lição aprendida do ponto de vista que ele possa ser tanto de impacto positivo como negativo. Alguma coisa que deu errado e eu estou querendo chamar a atenção para o grupo de projetos. Aí, nesse momento, a gente faz uma classificação dessa combinação de um aprendizado ou de vários aprendizados de lição aprendida, que também vai para uma base de conhecimento dentro de um portal de colaboração que nós temos dentro da área de projetos da VAR. E agora, se a minha lição aprendida ela teve um viés, representou e os ganhos foram altamente tangíveis, que eu consegui representar em ganhos e melhoria ou agregação de valor para a companhia, eu chamo isso de uma boa prática, que ela por si só ela merece e deve ser replicada e deve ser orientada a todas as pessoas que vão se utilizar daquela determinada atividade para que elas repliquem essa boa prática para capturar aquele ganho que foi destacado com aquela classificação de uma lição aprendida como boa prática. E essa boa prática, no fim desse funil, se ela tiver corpo suficiente ou robustez suficiente para se transformar num procedimento ou numa patente, pode ser aí que eu estou gerando um processo de inovação para a minha empresa. Dentro desse processo eu posso patentear isso e gerar isso como um ativo da minha organização,
seja se eu tiver descoberto, por exemplo, simplesmente um novo processo de fazer a mineração que não leve em consideração alguma determinada tecnologia e implemente uma nova tecnologia dentro do processo. Então, passado essa parte conceitual, a gente trabalha muito forte. Uma das ferramentas que a gente vem utilizando é a retrospectiva, né? Que a gente chama como é que a gente consegue fazer com que o projeto olhe no retrovisor, num horizonte de curto prazo, de 6 meses a 1 ano, onde ele possa nos dizer o que ele vivenciou de experiência e ele recomenda dessas experiências ou aprendizados que ele gerou, que ele recomenda para outros projetos ou para outras pessoas de dentro da organização. Então a gente chama de uma primeira etapa um evento de coleta de aprendizados, a gente procura registrar e capturar as histórias que os projetos viveram. Então, muito forte a metodologia de storytelling entra aqui. Nós vamos a campo com esses profissionais de projetos, não para entregar um formulário para que eles preencham isso num banco de lição aprendida, mas simplesmente para ouvi-los, o que eles viveram, e a gente conseguir escrever essa história em forma de ser possível a replicação desses aprendizados. Então, a gente busca para consolidar esses aprendizados e organizar esses conhecimentos e recomendações para projetos futuros. E ainda, né, como uma das saídas de retroalimentação da parte de explicitação, onde eu pego um conhecimento tácito e transformo em explícito, é propor uma melhoria no procedimento, ou construir um novo procedimento, ou registrar isso como uma boa prática que deve ser replicado de maneira mandatória dentro da organização. As etapas disso, né, primeiro se mapeia os profissionais envolvidos no projeto, aí separado por disciplina, por exemplo, a disciplina de gestão de contratos, a disciplina de saúde e segurança, a disciplina de engenharia civil, e assim a gente vai mapeando esses profissionais daquelas etapas do projeto, faz entrevistas estruturadas com esses profissionais, com o intuito de capturar essas vivências. Então, muito do que a gente remete lá ao que Polanyi dizia, né, a gente sabe muito mais do que sabe dizer. Com essas entrevistas estruturadas, eu consigo, de alguma forma, eu como leigo conversando com essa pessoa, nós temos condição de poder extrair um aprendizado quando ele vai contando como ele viveu aquele aprendizado. A partir disso, a gente estrutura essas informações, compila essas informações capturadas, organiza elas, classifica entre informação, conhecimento e gestão do conhecimento e a relevância que ela tem para o projeto, e faz essas recomendações e deixa isso disponível de maneira mais lúdica e mais estruturada para que seja mais alta a probabilidade de replicação desses aprendizados. Então, alguns exemplos, né, dessa entrevista estruturada, e tem alguns tipos de perguntas aqui na sequência, que a gente, assim, ó, a primeira que a gente sempre faz, né, a provocação dentro de um evento ou de uma entrevista começa, se pudesse voltar no tempo e se envolver em um novo projeto, ou esse projeto mesmo voltar, o que você repetiria? O que você deveria ter evitado? Porque o projeto, diferente de uma operação, ele não tem uma atividade que se repete todo dia, todo mês ou toda semana. Ele tem uma atividade que aconteceu uma única vez no projeto. E às vezes ele não toma a melhor decisão porque ele não tem o melhor conhecimento, a melhor experiência para tomar aquela decisão naquele momento. Então por isso que a gente muito provoca assim, agora eu estou te dando a oportunidade de voltar no tempo. O que você faria igual, o que você faria diferente? E na sequência, né, como todos nós gostamos de dar quando nos é perguntado, nós gostamos de dar conselho, gostamos de dar orientação. Eu gosto muito do exemplo da Nancy Dixon, né, que ela escreve no seu livro que ela em Nova York, procurando alguém para arrumar o relógio dela, ela foi na rua perguntando por informações para estranhos e todos davam informações precisas, informações corretas de onde ela poderia achar uma relojaria para consertar o seu relógio ou a sua joia. É esse o espírito quando a gente tenta provocar nisso, que talvez dentro das organizações está faltando mais essa cultura do perguntar. Quando eu pergunto aqui para qualquer colega de trabalho, sempre há uma resposta genuína, uma resposta verdadeira, uma resposta com o intuito de ajudar. O que
nós vimos dentro da nossa empresa, um dos pontos que a gente vê como dificultadores da transferência de conhecimento é justamente essa falta de perguntar, essa falta de confiança de perguntar para alguém que eu não tenho muito relacionamento, eu não me sinto à vontade de perguntar como é que ele faria, o que ele fez quando teve tal situação em seu projeto. E ali, sim por diante, a gente vai fazendo algumas perguntas dessa metodologia, né? O que nós concluímos com sucesso, o que nós gostaríamos de esquecer desse processo, o que aprendemos, o que eu faria diferente se pudesse voltar atrás e tivesse o poder de decisão. Digamos que agora, além de deixar você voltar no tempo, você tem um poder de decisão maior do que você tinha naquela época. E quais são as coisas que continuam sem resposta, que não conseguimos resolver? Muitas vezes ele tomou uma decisão e não sabe se ele pudesse voltar no tempo, como ele deveria fazer ou resolver aquela problemática que ele viveu. Está pulando aqui só um pouquinho. Isso. Aqui é um exemplo de um evento de coleta que a gente fez em um determinado projeto, onde a gente vai provocando os líderes ou as pessoas que participaram do projeto a refletirem sobre o projeto. E eles vão, através de algumas metodologias, como o brainstorm, por exemplo, vão listando as coisas que eles se orgulham e as coisas que eles não se orgulham tanto assim, que viveram no projeto. E a gente vai listando, né, num evento como esse, com um número aí de 10 a 15 participantes, a gente coleta mais de 130 aprendizados. Nossa experiência tem coletado até 180 aprendizados. Só que muitas dessas coisas são coisas mais sem muita profundidade. Então, esse grupo mesmo faz uma votação e uma classificação e a gente prioriza o que a gente vai abordar com detalhe. Nessa etapa da metodologia, a gente só levanta os pontos, o que vem primeiro na cabeça. Depois faz uma primeira filtragem e aqueles que foram selecionados ou demandados com maior relevância por este grupo são detalhados e a gente faz uma entrevista estruturada para entender o que eles viveram, como que aconteceu, qual era o contexto que aquilo aconteceu e quais foram as decisões tomadas. E por fim, né, dado toda essa narrativa do incidente ou do aprendizado, a gente pergunta para eles, que recomendação você deixaria para a empresa se vivesse uma situação semelhante? E aí que vem as grandes recomendações aí, que consolida toda aquela história que nós registramos, organizamos e documentamos para que fique disponível para outros projetos. Aqui só um exemplo, né, como em projetos a gente utiliza uma metodologia de gestão de projeto que chama FEL, né, que vem do Front-End Loading, onde na etapa de FEL 1 eu tenho as oportunidades de negócio, onde naquele momento eu vejo um determinado área do planeta tem uma determinada jazida de algumas coisas, de algum mineral. E eu vou lá e investigo se vale a pena, economicamente seria viável, e faço uma primeira análise de um business plan desse negócio. Na sequência, ele passa por um desenvolvimento. Vi que tinha uma oportunidade financeira lá em 2005, por exemplo. Em 2007, eu começo a desenvolver as alternativas de implementar aquele empreendimento. Vai ser por transporte ferroviário ou transporte marítimo? Vai ser por transporte rodoviário ou nós vamos fazer um mineroduto? E ali eu começo a analisar várias alternativas tecnológicas para implementar aquela oportunidade de negócio. Já o FEL 3, né, o FEL 3 é onde eu escolhi uma das alternativas de implementar aquele negócio e aqui eu vou detalhar toda a engenharia, todo o planejamento de como que eu faço para que aquela metodologia seja construída. E por fim, a última etapa, que é a implantação, eu pego todo esse desenvolvimento que foi a oportunidade de negócio, que foi escolhida uma das alternativas e começo a detalhar como é que eu implantaria esse processo e na implantação eu pego e sigo exatamente o planejamento que foi detalhado aí no FEL 3. Então o conhecimento vem permeando em todas as etapas. E às vezes lá na implantação ou na entrega do empreendimento eu vou precisar resgatar um conhecimento gerado lá na oportunidade de negócio. Então por isso que o modelo de gestão de projeto ele vem carregando conhecimentos desde a sua descoberta até o momento que ele vira um empreendimento e comece a gerar uma produção.
Aí aqui alguns exemplos de pergunta, né, que a gente utiliza nesse mapeamento na linha do tempo, né, alguns marcos que foram relevantes nas etapas do projeto, e a gente vai fazendo perguntas ou preenchendo esse contexto, essa história na linha do tempo para poder completar ou poder extrair os aprendizados que foram relevantes ao longo do projeto. Aqui na sequência um exemplo de como é que a gente disponibiliza isso, né, dentro de um portal no ambiente SharePoint. A gente cataloga esses aprendizados por disciplina, tem que ter uma boa taxonomia, né, a gente entende essa taxonomia, a gente revisa pelo menos a cada 2 anos, essa taxonomia fica classificada. Isso aqui é um aprendizado de qualidade, isso é um aprendizado de gestão de materiais. E ali você vai colocando toda aquela experiência vivida pelos projetos e as recomendações que ele daria para um novo projeto dentro da metodologia de retrospectiva. Aqui só um exemplo, eu tenho só alguns slides de um book de aprendizados que a gente gerou de projetos da África, né? Aqui na sequência tem aí o tamanho do projeto, as características do país, o que é o projeto. Ele ia lá de Moatize, a geração da mina, até um porto em Nacala e um porto em Beira. Então tinha a produção escoava por duas ferrovias e 2 portos. É um projeto bem complexo, num país com muita dificuldade. Alguns grandes números dos projetos, né? Só como exemplo de contextualização, e alguns fatos que geraram aprendizado. Por exemplo, essa empilhadeira aí, ela teve uma tempestade lá e ela, por algum motivo, essa empilhadeira caiu, ela estragou, o vento derrubou ela, né? Aí faz todo um aprendizado, e é uma oportunidade de aprendizado. Foi feito todo o processo de entender por que aquilo aconteceu e mais, que aqueles motivos no qual aconteceram fossem replicados ou fossem restaurados ou incorporados em outros empreendimentos. Neste caso, esse mesmo aprendizado que fez essa estrutura cair, ele foi imediatamente aplicado numa estrutura que era exatamente semelhante a essa, para que elas fossem reforçadas algumas áreas que comprometeram aí esse acidente que aconteceu. Aqui uma outra foto de um acidente lá, de um deslizamento de terra, ferrovia logo embaixo aí dessa imagem. Também um monte de aprendizados, por que aconteceu, como é que aquilo ali evoluiu e o que faltou para eu ter podido evitar esse tipo de incidente. Aqui um pouquinho cultural, né, de um projeto nosso na África, que inicialmente a gente chamava as comunidades para negociar em salas com ar-condicionado, e quando a gente via lá que a cultura local, eles têm muito de algumas crenças, né, locais, que a coisa só é bem resolvida quando é embaixo de um jatobá, né, aquela árvore, a tradicional árvore do Pequeno Príncipe, da história do Pequeno Príncipe. Então as reuniões junto às comunidades eram feitas a partir desse entendimento, desse aprendizado, que essas negociações fossem feitas, né, apresentações da Vale com as comunidades locais, embaixo de uma sombra de um jatobá, que elas tinham maior probabilidade de ser bem resolvido. Gente, o que eu tinha nesse momento, assim, de maneira bastante rápida, para a gente gastar um pouquinho de tempo aí nas perguntas de interação, era isso. Aí estão os meus contatos, né? Quem tiver necessidade agora passar para a leitura das perguntas, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui na estrutura. Deixa eu ler aqui. Diana Nascimento, né, perguntou se existe algum artigo científico publicado com esse caso. Não, esse caso prático a gente não tem ele publicado como artigo científico, né? A gente tem essas bases bibliográficas aí que a gente se inspira, né? Dois grandes, Polanyi e Nonaki Takeuchi, e alguns outros autores como Nick Milton, que é um autor que ele tem uma bibliografia bastante vasta e bastante prática. Ele é um ex-consultor da British Petroleum, ele tem um livro chamado Knowledge Management. Agora mesmo ele lançou um outro livro. Quem quiser, depois pode mandar um e-mail para mim. Com o maior prazer envio aí as referências
dessa literatura. Como ele atuava na área de projetos da British Petroleum, ele teve muita aderência e nos ajudou bastante aí na definição dessa metodologia. E ele chama especificamente de retrospective, né? Retrospectivo. É um livro que pode servir aí como uma boa referência para quem quiser beber aí na fonte aí de alguns materiais mais didáticos. Outra pergunta aqui, a Luana. Vocês fazem coletas das informações apenas quando o projeto é encerrado ou fazem alguma coleta ao longo do projeto? A partir do ano passado, a gente passa a ser quase que como mandatório fazer no final do projeto, ou no final de uma fase. Né? Como a gente mostrou lá, tem o FEL1, FEL2, FEL3. Pelo menos no final de FEL2, de FEL3 e no encerramento do projeto são feitos. Alguns projetos têm demandados fazer isso não amarrado à fase do projeto. A gente tem feito de maneira sob demanda a questão de cada 6 meses ou 12 meses eles fazerem um evento de lições aprendidas. Eu não sei se vocês têm como perguntar por áudio também, Fernando. Acho que não, né? Então eu vou lendo aqui as perguntas que vão aparecendo aqui para não deixar ninguém sem pergunta. O André perguntou há quanto tempo vocês fazem retrospectiva, quantos projetos já passaram pela retrospectiva e o volume de aprendizado é significativo. A empresa está satisfeita com a quantidade e qualidade? Sim, a gente já fez essa retrospectiva em mais de 7 projetos. Esse momento de coleta de aprendizado em mais de 7 projetos. Lembra que um projeto, para a gente, ele dura de 4 a 10 anos. Então, são projetos que não são rápidos, não é um projeto de meses, é um projeto de anos. E esses 7 projetos que já passaram, né, alguns projetos, a maioria aqui do estado de Minas, a gente fez o projeto lá da África, de Moçambique, está finalizando um porto aqui em São Paulo, já tem umas outras encomendadas aí para frente. Esse volume de aprendizado é significativo, para vocês terem uma ideia, lá daquele da África, a gente registrou 82 aprendizados significativos, e desses 82, uns 10 deles são realmente referências para toda a organização de como foi feito lá no projeto. Então, a gente sempre entende aí que tem uns 10% do total dos aprendizados, eles são de alta relevância e de alta qualidade para dentro da empresa, e o restante são aqueles aprendizados que podem parecer menores para a equipe ou para a gente nesse momento, mas em algum momento ele pode ter uma utilidade bastante grande futuramente nos projetos. Beto do Vale, abraço, Beto. Tempo que a gente não se fala. Beto nos ajudou bastante aí quando a gente estava trabalhando com comunidades. Como o conhecimento é coletado e incorporado ao dia a dia dos projetos? De quem é a responsabilidade não apenas de coletar, mas adotar e aplicar os conhecimentos gerados? Feito isso, caso a caso, ou existem responsabilidades específicas? Esse processo de coleta e aprendizado ele tem um intuito. Desde 2005, nós temos um modelo de gestão de projetos. Então, a gente tem um conjunto de procedimentos, guias e manuais para cada disciplina do modelo. Então, eu tenho orientações sobre gestão de contrato, tenho procedimentos sobre gestão de contrato, eu tenho para a fase de engenharia, por exemplo, projetos de engenharia elétrica. Lá tem um conjunto de procedimentos, de guias ou de plantas que são padronizadas dentro desse conceito. E esse que a gente chama de SPE, o Sistema de Projetos de Engenharia, Sistema de Padronização de Engenharia, a gente tem como um produto final aí dessa explicitação desses conhecimentos que são gerados na prática. Então, lá é que ele descobriu lá um jeito diferente de fazer barragem em determinado projeto. Esse conhecimento é capturado, organizado, e se ele for relevantemente técnico, suficientemente robusto tecnicamente, ele é incorporado dentro desse sistema de padronização de engenharia. E em alguns casos ele passa a ser mandatório. Então, para a organização, eu já recomendo que para fazer esse tipo de atividade, você deve seguir aquele procedimento ou aquela padronização que foi gerada internamente de uma prática que foi vivida anteriormente pelo projeto. Sobre como é feito, existe uma equipe nossa, né? Nós somos aqui 3 pessoas que a gente trabalha com gestão do conhecimento.
E a gente vai no projeto e provoca esses momentos de coleta, né? Quando não vem espontâneo, às vezes ele aparece de maneira espontânea, como, por exemplo, um diretor nosso viajou para um projeto e descobriu uma tecnologia diferente que o projeto adotou em fazer drenagem. Aí ele disse, fui lá no projeto, o pessoal vai lá e coleta isso. Então a gente faz um estudo de caso sobre aquela tecnologia. Aí, novamente, a gente vai lá, conversa com os especialistas que implementaram aquilo, conversa com as empresas que têm conhecimento naquilo, organiza, cria um site e aquilo é distribuído através de comunicação. Manda um boletim de projetos para todos os projetos e diz, olha só o que aconteceu lá em Moçambique. Eles criaram essa tecnologia chamada HipLock e ela é muito ágil e eficiente na drenagem das encostas de morro ou drenagem das linhas de ferrovia. Então aquilo ali passa a ser uma recomendação e a gente divulga aquela boa prática para todos os projetos. Então tem um núcleo que cuida disso, né, que a gente chama de, o Nick Newton, que é esse especialista lá da LID, chama dos advocates, né, os que defendem os especialistas em gestão de conhecimento que organizam esses conhecimentos. A gente ainda vê que isso, espera que no futuro isso esteja no sangue das pessoas e equipes dos projetos, mas hoje a gente ainda tem que atuar como catalisadores de descobrir esses conhecimentos, organizar e distribuir dentro da organização. Pergunta aqui da Luciana Menezes. As equipes se sentem motivadas a consultar esse banco de dados? Já é algo espontâneo? Ainda não é espontâneo, mas a gente tem utilizado as ferramentas de comunicação ou disseminando esses conhecimentos para as pessoas para que elas efetivamente se estimulem a buscar isso lá. Não percam aquela síndrome, né? Se não foi inventado aqui, eu sou autossuficiente, não preciso de um aprendizado de ninguém. Então a gente provoca muito para que eles busquem isso dentro dessas bases de conhecimento. O J. Campos perguntou se existe uma equipe que faz atualização do conhecimento. Sim, essa equipe que eu comentei anteriormente. Somos 3 pessoas aqui que atuam diretamente com interface com os projetos para fazer essa atualização na nossa base de conhecimentos, que é o nosso portal de projetos, né, que é uma base em tecnologia de SharePoint, onde é muito focado em colaboração entre as equipes que têm acesso a esse portal. E a 7ª pergunta aqui, o Guilherme, né? O conhecimento que está sendo reutilizado em um novo projeto é de alguma forma quantificado e apontado? Sim, a gente tem um dos canais, a gente procura, dentro dessas coletas de aprendizados, que a gente gasta aí uma semana junto com as equipes do projeto, entrevistando e fazendo workshops, muitas vezes são apontados práticas que eles pegaram de outros projetos. Agora mesmo a gente voltou do norte, pelo menos 3 situações que eles viveram lá e melhoraram eram de coisas que eles pegaram de outros projetos. Então há o início aí de uma mudança cultural que, se eu fosse falar há 4 ou 5 anos atrás, a gente não teria alguns exemplos como esse de pessoas que se apropriaram ou reutilizaram um conhecimento que foi gerado em um determinado projeto. Gente, aqui das perguntas que eu tinha, estou entrando mais uma aqui. O Reinaldo Campos pergunta, né, sobre qual diretoria está a equipe de gestão do conhecimento. A gente fica dentro da área de negócio, da área de diretoria de implantação de projetos. Então é como se nós fizéssemos parte de um PMO corporativo de controle dos projetos. Então, dentro dessa área, dentro das disciplinas que existem aqui de suporte aos projetos, existe a disciplina de gestão do conhecimento, que até pela crença de que essa é um instrumento, ou uma ferramenta, ou uma metodologia que pode aumentar o valor aí na coleta e replicação de boas práticas. Deixa eu ver se aqui no chat existe alguma pergunta. Aqui o Fernando, né, perguntou, espero não ter deixado nenhuma pergunta de fora. Qual é o tamanho desses projetos, em termos de dinheiro e o tempo e impacto? Bom, a gente está falando aqui, a maioria dos projetos acima de 400 milhões de dólares um projeto. A gente tem uma carteira de 6 bilhões de dólares anual,
A gente está falando aí da ordem de 4 a 10 projetos, varia muito, né? De tamanho. Então, esse S11D é um projeto que a gente entregou agora em dezembro, é um projeto o programa todo de ferrovia, usina, mina e porto. A gente está falando aí da ordem de 18 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Qualquer boa prática replicada significa muito dinheiro. Né? Muito dinheiro mesmo. Acho que tem mais alguma pergunta. O Maurício, obrigado. Alexandre, só queria dar os parabéns pela excelente iniciativa. Mandou abraços. É o Maurício de Tecnologia e Inovação. Ver se tem mais algum. Aqui entrou mais uma pergunta aqui. Existem outros grupos ou núcleos fazendo gestão do conhecimento da Vale? Sim, existe uma área que faz um pouquinho dessa coleta de aprendizados na área do CSC, nosso corporativo, na parte lá de atendimento de RH, na parte também de suprimentos. Então são iniciativas aí que a Vale tem essa capacidade muito legal de poder distribuir essas iniciativas e não criar uma única iniciativa para toda a organização, porque cada área tem uma particularidade. Se eu fosse olhar para a gente de projetos, nosso ele tem começo, meio e fim. Uma operação é melhoria contínua. Por exemplo, a gente tem uma área de melhoria contínua das operações. E lá eles implementam ferramentas de mapeamento de processos, da parte lá de implantação de grupos de melhoria contínua, os CCQs, né, os tradicionais de gestão da qualidade, e o Seis Sigma, né, algumas ferramentas Seis Sigmas que se usa muito, né, é um meio muito grande para a gestão do conhecimento. Então, o próprio Beto aí tem uma expertise grande aí na questão de mapear processos, de práticas que são bem concebidas. Isso é uma excelente ferramenta de gestão do conhecimento. Ele descobriu alguém que fez bem feito e como é que eu vou fazer para que aquilo seja replicado? Explicito esse conhecimento, essa experiência e torno isso num procedimento, num processo dentro da organização. A Mônica, que trabalha com Beta, ela conhece muito bem essa área, uma boa fonte aí para conversar dessa parte aí dos processos de gestão do conhecimento. O Reinaldo agora coloca, né? Muito obrigado por disseminar a experiência, extremamente proveitosa. Então, eu estou encerrando aqui, né? Tá no slide aí de cima, tá os meus contatos, né? O meu e-mail, meu telefone. Precisando de algum detalhamento, alguma informação adicional, eu estou à disposição. Agradeço aí a disponibilidade de todos. Temos aí fechando a participação de 30 pessoas que participaram aí durante essa apresentação, mas isso é só uma pontinha do iceberg, né? Se vocês precisarem de mais detalhe, quiserem conhecer um pouquinho mais as nossas experiências, a gente está à disposição aí para receber a todos vocês. Um grande abraço a todos e até um próximo encontro.